Ô, bem, e os namoradinhos? Vai ficar pra titia, hein? Vem cá, conta aqui pro tio. E os namoradinhos? Ô, fia, e os namoradinhos? Que delícia, todo mundo aqui! Cadê a caravana de Araraquara? Hoje tem o quê? Barracos. Traições. Tem caos. Declarações de amor. Drama. E muita comédia. Tudo isso. Ao mesmo tempo. Junto e misturado. Esse é o podcast E os namoradinhos. Gente, o Pedro está amando, porque a minha mãe, quando eu conto pra ela coisas que eu tô achando que são difíceis de resolver, impasses da vida, a minha mãe me manda um áudio com o quê, Pedro? Salve, rainha. Ela- É Salve, rainha? Ela manda, dá o play. Gente, e é muito salve, forte. rainha, A gente mãe escutou inteiro misericordiosa. também. É. Eu já mandei pra minha mãe mandar. Porque, quem que disse isso? A Márcia Sensitiva falou que quando você sente que você tá carregado, ou que tá com inveja, ou sabe, que, sei lá, desejar o seu mal, alguma energia pesada, a mãe tem que rezar Salve Rainha. Aí, você não tem a mãe, é vó, é alguma figura que você leva pra esse Sim, lado. então, vou mandar entendeu? um áudio pra minha mãe agora aqui. Oi, mãe, tudo bom? A Camila me disse que a Márcia Sensitiva disse pra ela Meu Deus. que precisa mandar, a mãe tem que mandar um áudio rezando Salve Rainha pro filho quando tá meio carregado. E eu acho que eu tô um pouquinho carregado ultimamente, então quando você quiser mandar um Salve Rainha, eu agradeço. Amém. É isso. Tá bom? Tá. Então é isso. Uhul! Começamos assim Começamos já. assim com a galera de Aparecida, né? Já que a gente tá falando Salve só Rainha. pode ser. O pessoal de Aparecida tá aqui E em ao peso. redor, ao redores. É, Aparecida e região. Cunha, Cunha né? também. O que mais que tem na região de Aparecida, Vamos olhar. amiga? O que tem perto de Aparecida? Como é que a gente busca isso? Aparecida do Norte, região. Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, Roseira, Pindamonhangaba, Tremembé, Taubaté. Olha. Será que eu tô vendo no lugar certo? A gente é muito perdido, né, amiga? Muito. Aqui, ó. Não, pra mim tá Lagoinha. Não, Guaratininha. Você deve estar vendo os… Amiga, você deve estar vendo Cidades o bairro. vizinhas de Aparecida. Não, tá? Guaratinguetá. Aparecida, São Paulo. Cachoeira Paulista, Cruzeiro. Olha, aqui tem. Cunha, Lagoinha, tá certo. Então tá certo, é isso aí. Então Tudo tá, isso, veio é. toda essa região. Veio, cara, hoje tá cheio, né? A plateia cantando rezando Salve Rainha aqui, é uma loucura. Gente, é verdade, a energia subiu, assim. Mas a Márcia Sensitiva fala… eu não discordo. Meu, não é nada. Eu falo, olha, se a Márcia falou, Ela é tá brava, falado. né? Pra mim, eu respeito máximo. Márcia Eu queria ser deu amigo da Má. um pai, eu tô aqui, tá Eu certo. queria mandar um zap pra Má, assim, Má, hoje eu não acordei bem. O Ai, que tá Má, acontecendo? Minha mãe Quem tá tá atrás de mim? demorando. Eu mando uma selfie. Quem que tá atrás de mim aqui? Eu ia amar. Minha mãe tá demorando pra mandar Salve Rainha, a senhora não pode adiantar. Camila, se minha mãe demorar, eu vou pedir pra Você você. acabou de ouvir o da minha mãe, eu pus no Viva Voz Serve pra pra gente. mim, né? Claro Porque que sua mãe serve. gosta de mim. Cara, ela já abençoou o ambiente. A mãe respondeu, ela vai ficar preocupada. Vamos ver. Filho, o que aconteceu? Ok, pode deixar. Olha lá, pronto. Missão dada, missão cumprida. Será que ela vai digitar? Porque a minha mãe é áudio. Talvez ela digite Nossa, coitada. o Salve Rainha. E aí foi uns 20 minutos. E o que vai ter pra hoje, Camila? Vai Caos. ter… Eu não lembro, sabia, o que tem do meu? Eu vou ter que ouvir, viu? Eu também. Que esse já é o terceiro, A gente vai né? ter que estar tendo que ouvir. A gente vai ter que estar tendo. Esse é o terceiro que a gente grava no dia de hoje. No então dia a de gente hoje. já tá daquele jeito. Amiga, eu quero muito implementar aquela ideia que a gente teve Qual? pros episódios que você mandou. Ai, aquilo é Vamos muito fazer bom. isso acontecer um dia? Eu quero muito. Só que eu acho que a gente precisa ter uma estrutura. Porque precisa ter um filtro disso. Uhum, É muito difícil, mas é uma ideia muito boa. muito boa. Bom, enfim. As pessoas vão ficar, o quê? Nem a gente consegue explicar. De tão complicado que é. Eles desistiram. Já desisti agora. Já acabaram de desistir. Pensaram, fizeram as contas, olharam a agenda e falaram: tudo bem, a gente já pra tá… 2028 acho que dá pra Acho que dá implementar. pra encaixar. Final de 27, dá pra encaixar. De dezembro pra março, a gente aplica aí.
Gente, vamos dar o play pra ver o que Vamos. vem? Então vai. Oi Camila, oi Pedro, oi namoradinhas. Oi. Vim aqui contar uma história da minha família materna, que eu particularmente acho o máximo. Olha. Que é uma das histórias bombásticas da minha família, mas que pra mim é a melhor. Gente, então eu vou contextualizar primeiro. A família da minha mãe é composta por 6 irmãos. Então a minha mãe e mais 5. Todo mundo está muito bem, tem os arranca-rabos de sempre, mas é porque é família grande. Eu gosto que ela é acelerada. Ela já vem, ó. Tá. Então, gente, a história começou quando uma prima de segundo grau minha, então prima da minha mãe, né? Entregou o convite de casamento dela. Então entregou o convite, fez todo o pedido, mandou lista de presente, toda aquela coisa linda, buffet caro. Ah, e lembrei. traje fino. Ai, gente, uma chiquérrimo. Convite lindo, beleza. Só que, gente, essa minha prima de segundo grau, ela sempre, assim, foi um pouco suspeita. Porque, assim, fazia umas viagens meio caríssimas e não trabalha. Sabe? Ela é a gente já casada hoje recebeu. com um cara que a gente Já. nunca entendeu muito Não com é o que ele também trabalha. novidade. Gente, Então, assim, assim, sempre já. teve muito aquela suspeita de o que faz, né? Por onde Ixi, tem anda. vários por Como tem aí. esse dinheiro, mas até aí, beleza. Gente, então foi isso. A família inteira confirmou no casamento. Todo mundo vai, vó, primo, tio, irmão. Vai todo Casamento mundo dá no muita casamento. treta, né, cara? Todo Muito. mundo foi na loja que ela deu a lista de presentes. E comprou, E foi né? aquele esquema que você deixa pago. Então, ai, gente, eu quero dar um kit de panela. Você deixa pago o kit de panela, que a noiva e o noivo vão lá Usar os retirar. créditos. Toda a Isso. família foi lá, comprou, né? Deixou o presente lá. E um mês pro casamento, faltando um mês, essa prima de segundo grau manda um comunicado, liga, não lembro, faz um tempo, não lembro como ela comunicou, que o casamento não ia mais existir. A festa de casamento não ia mais rolar, porque ela teve um problema com o buffet, um problema com o salão. E não ia mais acontecer, que ela tava muito chateada. Tava chato. E aí, gente, assim, até aí tudo bem, né? Fazer o quê? Aconteceu. Só que, Triste. gente, como eu falei, essa minha prima de segundo grau, ela sempre teve essa É a trambiqueira. suspeita de uma da possível família. falcatrua aí, de passar um Eu pouco a amo perna nos falcatrua. outros. E aí é isso. A minha tia, eu tenho uma tia, uma das, né? Que ela não fica quieta, gente. Ela não aguenta calada. Ela não aguenta. A gente, assim, fala que ela tem uma cara de pau, assim, fenomenal. O que ela fez quando o casamento foi cancelado? Ligou pra noiva e falou assim: fulana, vi que não vai ter mais o casamento, eu queria o dinheiro do meu presente de volta, por favor. Do presente. Mas lógico. Eu amei. Que história é essa? Simples assim, só quero meu dinheiro de volta, porque como não vai ter mais o casamento, né? Eu também não vou dar presente. E aí, gente, a noiva falou: nossa, fulano, Já gastei. pior que eu já retirei os presentes da loja. Os presentes já estão na minha casa. Ou seja, gente, olha isso. Ela retirou os presentes da loja Aham. e o casamento Tô nem ia mais chocado, rolar. Camila. Então, assim, gente, mais indícios de que foi, assim, passar a perna nos outros, uma falcatrua das gigantes. Não ia acontecer. Mas é uma ideia boa essa. É muito boa. E aí, gente, a minha tia, então, que não fica quieta, disse: então devolve meu presente. Então eu quero a panela. Ah, entendi. Ela quer o Se presente. você não vai me dar o dinheiro, eu quero meu presente. Se eu não me engano, gente, na época era um kit de panela, um kit de frigideira, alguma coisa assim. Minha tia falou: Pô, tá é útil pra útil, mim, ia eu querer quero meu também. presente de volta. Não na é? cara e na coragem. A noiva, sem reação alguma, né? Falou assim: ai, tá bom, devolvo. Minha tia foi na casa dela buscar, porque ela não queria entregar. Minha tia foi lá, bateu na porta dela e falou: cadê meu kit de panela? Cadê meu Ela kit de pegou o panela? kit de panela. E até aí já é uma história assim, gente, que eu acho fenomenal. Mas ela fica melhor. Ela fica Deu melhor. uns 4 meses disso, gente. A noiva, ela mandou o convite de novo. Então, Mais o casamento ele foi outra lista de remarcado presente. pro outro dia, pra uma outra data lá. E ela Em deu as outro panelas lugar e usadas. tal, beleza. Nisso, metade da minha família já não ia mais. No fim, foi um casal de tios e eu acho que 2 primas. Tipo, não foi muita gente. Considerando que são 6 irmãos, né? Foi só uma irmã e o Ah, marido e 2 meio primos, né? miado. Foi pouca gente. Achei caído. E aí, gente, foi pouquíssima gente. Eu E chegando morri de no medo. casamento, toda aquela coisa bonita, buffet, pipipi, papapó. Gastou. Aproveitaram o casamento, beleza. Uns 4 dias depois, tava todo mundo na casa da minha avó reunido. Então, todos os irmãos, todos os primos, todo mundo reunido lá na casa da minha avó. Essa minha prima de segundo grau liga pra minha tia que foi ao casamento e fala: ai, fulana, obrigada, né, por ter ido ao casamento. Não foi do jeito que eu esperava, no dia que eu queria. E eu sei que eu não pude dar muita atenção e plá. Beleza. Nisso, minha tia desliga o telefone e começa a fofocar do casamento, né, gente? Família grande. Então, Falando vamos lá. mal, vamos meter E o minha tia pau. começou. Sem falar mal de Porque o casamento. casamento estava muito feio. Porque a comida Sempre tava falam ruim. mal. A comida tava gelada. Se é pra fazer uma festa dessa, não faz. Porque pegou nosso dinheiro do presente. E, gente, aquela coisa toda de família, né? Aquele pessoal Eu que não amo. tem papas na língua mesmo, fala mal, que não tá nem Fala aí, não tem muito empatia mal, nenhuma. né? Só que E aí foi todo mundo comentando do casamento e falando da roupa de fulana, roupa da ciclana, roupa da mãe da noiva, roupa da noiva, do Nem a mãe marido. da noiva Gente, uma sabe. fofocaiada.
Até Só? que a minha tia pega o celular e adivinhe, Não. a chamada não tinha sido encerrada. Não! Não, Camila! Juro. Então, gente, a gente ficou ali os nossos 3, 4 minutos Metendo falando pau. do casamento. Não pode ser. E a noiva estava Não. escutando tudo. Ela escutou tudo que a gente falou. Não! Que a gente, assim, né? Meus tios, né, gente? Porque assim, eu não Não, tenho tanta não, proximidade eu com nunca essa minha mais prima de vi na minha segundo grau. vida. Nem Meus eu. tios têm mais porque ela era vizinha da minha avó, né? Que Hoje minha eu avó vou mora em acordar outra 4 da cidade. manhã ansioso. Então tava todo Me mundo liga. falando mal do casamento da mulher. E a mulher estava escutando absolutamente tudo. Imagina você ouvindo. Isso depois da minha tia ir bater na porta da casa dela e pedir o presente de volta. Gente, eu sei que essa história, ela rende até hoje na minha família. As A minha histórias tia que morre de rendem, né? vergonha, que ela que Essa tava no aí. telefone. E a gente Que chora de rir. Os desespero. primos, a gente, assim, passa mal de dar risada, porque não teve nada a ver com a gente. Nem convidaram pro casamento a gente foi, eu acho, na época, porque a gente era mais novo. Mas assim, gente, essa história, eu não sei o final dela. Eu sei que a minha prima de segundo grau ficou um tempão sem falar com a minha família, assim, ir na casa da minha avó. Por que Mas depois será? do tempo Porque, voltou né? e passou, fazer o quê? Já Esqueceu. aconteceu também, Vida já que foi. segue. Mas assim, gente, essa história eu acho magnífica. E assim, queria muito que o meu áudio fosse escolhido, porque eu acho que o mundo devia escutar essa É história louca maravilhosa. da minha família. Ouvimos. Então é isso, gente. Obrigada. Gosto muito do podcast, todos os dias indo pro trabalho. É minha, assim, de carteirinha que ele está lá tocando no meu rádio. Bonitinha. Então é isso, gente. Um beijo. Beijo. Beijo, cara, que foda, né? Porque, na verdade, é uma história 2 em 1, né? É, Porque são duas a histórias. do presente já é uma história. Já. Ah, só que ela piora. Só que ela casou, entregou um buffet gelado e um vestido feio Aham. e teve retorno. Tá? Que tal? Achei ótima. Entregou, a moça entregou. Foi, e ela né? falou rápido, eu gostei. Ela conta Ah, vem, bem história, conta, né? conta. Eu achei ela ótima, contadora Eu de também, história. amiga. Agora é o seu, né? É o meu. Então vamos lá. Vamos. Simbora. Já que estamos aqui, né? Som na caixa DJ. Oi, namoradinhas. Meu nome é Vitória, eu falo de Santa Catarina. E hoje eu vou contar uma história de quando eu era criança e aconteceram muitas coisas dentro de 24 horas. Não vou mais falar nada pra não dar spoiler, vou direto pra história. Eu moro numa cidade onde, desde criança, a gente não tinha costume de brincar na rua, andar de bicicleta na rua e tal. É. E eu tinha umas primas que têm idade parecida com a minha, que moravam numa cidade que era aqui próximo, mas era um pouco mais pro interior. É a prima da cidade grande que não se brinca na rua e a prima do interior. Então, na cidade dela, sim, dava de brincar na rua, andar essa de é muito boa, bicicleta, Camila. ir na casa das Essa amigas é sozinha, enfim. Nessa época, eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E daí, eu fui passar um fim de semana na casa delas. Meu Deus. E a gente teve a brilhante ideia de brincar numa casa em construção Ai. que tinha na rua delas. Nossa, me veio Como era tanta fim de coisa. semana, não tinha ninguém trabalhando nessa casa, então a gente queria brincar lá. Já A minha fiz tia já isso. tinha falado que não podia Aham. entrar na casa em construção, porque podia ter um maluco lá dentro, ou alguém, sei lá, podia acontecer alguma Óbvio. coisa lá dentro. Um monstro. Então a gente não podia ir, mas a gente queria Não, muito. tudo. Aranha, escorpião. Então, qual era o plano? Qual? A gente ia de bicicleta até essa casa, íamos deixar a bicicleta nos fundos da casa, brincar, depois pegar a bicicleta e voltar. E daí, se a minha tia passasse na frente, ela não ia ver que a gente tava ali. Tá. Então, com esse plano brilhante, lá fomos nós, eu e minhas duas primas. Na época, acho que eu tinha uns 10 anos, uma prima tinha 11 e a outra tinha 12. Assim, a gente é escadinha até hoje, né? E… Enfim, chegamos nessa casa, entramos pros fundos, deixamos a bicicleta, as duas na frente e eu fui atrás. E quando eu desci da bicicleta, gente, eu lembro desse momento como se fosse ontem. Conscientemente, eu olhei para um pedaço de madeira que tinha um prego, um parafuso, sei lá, pra cima. Ai. E pensei, Ai. vou pisar. E esse prego vai entortar. Ai, Por que não? Aham. Só que eu estava de quê? crocs. Ela tá de crocs. E daí eu peguei e pisei com o meu crocs em cima desse prego. E obviamente o prego não entortou, ele furou o crocs e furou o meu pé. Comecei a gritar, minhas primas saíram, tal, brigaram comigo porque eu não podia ter gritado, porque alguém podia ouvir e ver que a gente tava ali na casa. Tétano! Aham. Tétano! Calma, piora! É. E daí elas viram o que aconteceu, meu pé tava sangrando muito, muito. Ai, que Até ótimo. hoje, não sei se tem Forte, uma artéria, alguma né? coisa muito importante que passa embaixo do pé, mas assim, tava sangrando muito. E daí a gente não podia contar pra minha tia que isso tinha acontecido. Então a prima do meio, que tinha 11 anos, pegou a bicicleta, foi correndo pra casa. Pegou um rolo de papel higiênico e trouxe pra gente estancar ali o meu sangramento no pé. Ai, Ah, que, nem limpou, nem lavou, Camila. que ideia, meu Aí Deus. tá, passamos ali um perrengue, mas beleza, o pé parou de sangrar, voltamos pra casa, vida que segue, Ah. brincadeiras mil.
Enfim, tudo certo. A gente fez um juramento de dedinho. Foi quase um juramento de sangue da minha parte, né? Que a gente não contaria nem pra minha mãe e nem pra mãe delas que isso tinha acontecido. Sim, Porque até a gente caiu o não pé. podia ter ido naquela casa. Não mata. Beleza. Naquela noite, eu não sei se é porque eu tava muito nervosa ou se teve alguma coisa a ver com o machucado no meu pé, enfim. Teve. Eu fiz xixi na cama, na corpo. casa delas, não era na minha casa. Socorro. Só que eu tava com Não, olha isso. um pijama Aqueles de pé. que ele era tipo um macacão e ele Sabe tinha pijama um de pé? punho Sei. embaixo. Aham. Então, como eu vou explicar? Pezinho. O xixi meio que não saiu, sabe? Ele não vazou, ele ficou preso dentro do meu macacão. Tá. E daí eu fui no banheiro, entrei dentro do box, mas eu pensei, se eu ligar a água, alguém vai ouvir. E vão achar estranho que eu tô tomando banho, tipo, 3 horas da manhã. Sim. Então eu só tirei o macacão, peguei uma toalha, qualquer uma que tava pendurada ali no box, e me sequei. Eu não me limpei. Eu Tá, apenas e a sequei toalha o xixi. mijada? Deixei ela o foi de xixi respingado no chão do ainda, box. E com o pé de Deixei teto. o meu macacão na tulha, na gaveta ali de Tulha, roupa nunca suja tinha que ouvido tinha no falar. banheiro. Aham. Peguei um outro pijama ali, sei lá, essa parte não lembro exatamente, posso estar inventando. Mas me vesti com alguma roupa e voltei a dormir. E também não contei pra ninguém, porque eu Suja. tava De boa, morrendo de mijada, vergonha. com Já teto. tinha 10 anos, não é mais uma idade normal pra uma criança fazer xixi na cama. Aham. Então, não contei pra ninguém. Segurei pra mim. Quantos não contar, né? Ai, que desespero. Não, posso falar? Ela é muito jovem, né? Começa daí, porque ela deve ter idade pra ser minha filha. Porque quando eu era criança, não tinha Crocs. Não, Crocs eu pra pensei mim isso. era uma coisa… Eu pensei isso também. Não tinha, amiga, acho que na minha Sei infância. lá, eu- Não, na minha acho que tinha. Na sua pode ser, que tinha na sua adolescência. Na pré-adolescência tinha. Né? Mas no meu, foi ter Crocs, eu era uma adulta. Eu lembro de Crocs, eu tinha 22, E ela usando 23 pijama anos. de pé, ou seja, ela era criança mesmo, Ela né? era, então ela é muito jovem. Muito, amiga. Você é uma mãe pra mim. Ai, Pra que- ela, você já é uma Eu avó. amo que eu sou mãe de vocês, gente. A mamãe ama muito, tá? Obrigado. Orgulhosa de vocês. Mas, porra, e o tétano com xixi? Não, desesperador. Somou. Sujo, a sujeira. Aquele pé que devia estar infeccionando a cada minuto, sem lavar. E Ela eu não fico passou, imaginando. Ela não passou um antisséptico. Não, eu fico imaginando ela meio mancando. Aham. Sabe? Não, vai, espera que Mijada vai piorar. mancando. Bom, volta aí. Aí no outro dia de manhã, minha mãe foi me buscar. E à tarde me deixou direto na escola. E daí, na escola, eu comecei a ter muita febre. Ai. Muita febre. Tipo assim, 39,5 de Puta febre. que E daí eles pariu. ligaram pra minha mãe. Minha mãe foi me buscar. E me levou no pronto-socorro. No posto de saúde, sei lá. E eu lembro que a médica ficou, nossa, mas de onde tá vindo essa febre? Porque ela não tá com nada na garganta. Perguntou se eu tava com dor de ouvido, não Nossa, tava. a médica já perguntou pensando nas piores tudo. coisas. Ah, Já. deu pra fazer xixi, nada. Meningite. Não tinha nada Aham. pra Vai lá. justificar aquela febre. Ah. E daí eu me senti na obrigação de contar que eu tinha pisado um prego Poxa. no dia anterior, que talvez pudesse ser isso, que eu estava com febre. Aí, gente, eu só olhei pra minha mãe e vi aquele olhar de tipo assim… Eu vou te matar. Vou te matar. É, eu Mas tô beleza. assim. Aí a médica foi lá, me deu soro pra tétano. Lógico. Me deu Lógico. vacina. Me deu, nossa, um monte de coisa. Eu fiquei um tempão lá no posto, Ai, meu recebendo Deus. atendimentos e tal. E a minha mãe querendo me matar. Eu tenho certeza que eu só não apanhei esse dia porque eu estava machucada. tava Porque daí eu já comecei a doente. fazer um escândalo. Daí me aproveitei da situação, falei que o pé tava doendo, comecei a mancar, enfim. Ah. Até antes tava super disfarçando. Enfim, em resumo, Não, a amiga, tava história com febre de é 29 essa. graus, você não tá se Até hoje, eu não sei se a minha mãe contou pra minha tia que isso aconteceu. Porque eu lembro de ter implorado, chorado, assim, meu, Lógico, pelo amor de contou. Deus, não conta pra Contou. tia que isso aconteceu. Eu sou Então ela mãe. vai brigar com as minhas primas, elas Eu não sou têm nada a mãe, ver eu sou com isso. tia, Fui eu eu tenho pedi que prego porque contar. eu quis, eu queria entortar aquele prego. Enfim, até hoje eu até acabei perdendo contato com essa tia e com essas primas, consequentemente. Então a gente nunca mais falou sobre isso, né? Nem sobre nada. Mas eu não sei Nem sobre se nada. Que a minha perdeu tia o sabe contato? que isso Não aconteceu, contou. ou se Nunca elas mais lembram falou. dessa história, enfim. E eu tenho uma cicatriz embaixo do pé até hoje, por ter pisado nesse prego. Manda foto. Eu quero foto da Gente, cicatriz. e assim, a ideia, né? Eu vou entortar esse prego. Pra quê? Aqui. A troco do quê? A troco de o quê? Não sei, que louca. Ai, Ó, criança. se tiver foto, vai estar no Instagram, se a gente conseguir a foto do pé. Gente, criança, juro por Deus. Pra quê, né? É umas Criança. E ideias. por isso, esse negócio de não contar, né? Foda. Gente, tem que contar. Tem que contar, tem que deixar o filho ter a liberdade de Não, contar. sabe outra coisa que eu fico desesperada quando chega a história e a pessoa fala assim: ah, é porque daí eu menti pra minha mãe que eu tava na casa de fulano e eu tava indo viajar, pegando Amiga, eu não estrada. consigo mentir até hoje com a minha idade. Gente, não pode. Porque eu penso que acontece alguma coisa, eu fico me sentindo na obrigação. Tipo, o meu voo mudou, preciso contar pra minha mãe. Também. Porque eu tenho medo que te caia o meu voo, o original, e ela falar…
Ah, não, o verdadeiro… Ela não sabe. Ela não sabe. Ela fala, ai, não, ainda bem que meu filho tava no outro. Eu tô lá. Eu tenho que avisar tudo. Tem que avisar. E se não pode, se não acha não vai avisar a mãe, porque a mãe vai ficar nervosa, avisa alguém que vai avisar a mãe. Tem que ter plano. Gente, a gente é mãe, é teve uma cansativo. vez, eu já contei a história que a única vez que eu menti pros meus pais, que deu ruim, Não lembro. que eu dormi fora. Não, o que Não? que era? Não sei, pode ser, mas não… Vamos ver. Adulto, tá? Tá. Adulto, mas eu morava com meus pais ainda, 27 anos. Aham, Lá, dentro do armário, advogado. tá. Adulto, né? Aham, 27. 27. Aí, eu tinha que avisar como moravam meus pais. Tipo, eu dormia em casa. Eu tinha que avisar toda vez que eu chegava de algum lugar. Sim. Da baladinha. Falar, Eu mãe, também. cheguei. Tá? Mãe, cheguei. Tinha que avisar. E aí, bom, sendo que eu estava já saindo com o meu primeiro namorado. Escondido, tá? Como aquela paixão alucinante. Tá. E a gente foi escondido pra um bar depois do trabalho. Ah, E aí, voltei pra casa, a gente bebeu, nananã. Voltei pra casa dele, o que aconteceu? você pegou no sono. Peguei no sono. Você me Você contou lembra? já. Contei? Cara, Eu peguei no sono, amiga. Tá. Quando eu acordo, são 6:30 da manhã. Eu vou ver meu celular. quantas Não, chamadas? amiga, juro por Deus, tinha umas 50. Chamadas de meus amigos. Porque Que a sua mãe já tinha ligado pros ligaram pros amigos, lógico, é um E meus amigos, clássico. não teve nada. Eu tinha falado que eu acho que eu ia num happy hour com a galera do escritório, uma coisa assim. Ah, Começou a ligar pras pessoas. mas não sei que o quê. mentira você contou? Aí eu falei que eu tava com uma menina, que eu saí com uma menina, não sei o que. Aí minha mãe… E aí, nisso, quando eu ligo… E aí, que eu peguei, a primeira coisa, eu liguei pra minha mãe. Quando eu ligo pra meu pai, liguei pro meu pai. Ele… Puta que eu pariu! Eu vou te matar. Nossa, eu entendo total. Não sei o que, minha mãe, meu Deus. Minha mãe, calma, eu sabia que devia ter acontecido isso que ele falou, que saiu com alguém, com uma menina, coitado, né? Mal sabia que tava com um boy lá do meu lado. Não. Bom, peguei a roupa. Tipo, walk of shame, eu cheguei em casa. Meu pai me olhava, ele chorava, amiga. Ele chorava. Ele achou, né? O Ele pior. me abraçava. Ele chorava, pelo amor de Deus, nunca mais faz isso comigo. Meu filho quase morreu aqui. Não, e sabe o que é o pior? Porque Desespero. tem gente que sempre apronta. Então, eu tinha uma amiga… É isso, eu não sou. Você Eu não nunca é. aprontei, amiga. Você não é, Nunca entendeu? fiz isso, Quando 27 me anos. ligavam, que eu tinha uma amiga… Eu também, eu tinha Cara, vários desses. A tipo, mãe sei ligava lá, todo fim de semana. Cadê a o minha amiga Luísa, sabe? Tipo… a Luísa sumiu. Todo mundo já falava, vai, tá com, né, sei lá, aconteceu alguma coisa, né? Ninguém ficava, morreu. Mas quando era uma pessoa que é super responsável, não bebe, não sei o quê, fala, nossa, aí ferrou. Amiga. A sensação de acordar e ver que eram 6:30 da manhã. E pensar que meu celular e olhar o celular e ter 50 minutos. Sei. Sabe o que é isso? Ah. Meu coração, ele quase explodiu pela boca. De desespero. Imagina meus pais, o que eles estavam pensando. Porque se a gente demora 1 hora pra responder, eles já acham que eu fui sequestrado e morri. Imagina sumir horas. Meu pai chorava. A noite toda, coitado. Chorava. Você é mãe, você sabe. Eu sei, desespero. Quer dizer, ainda, essa fase E eu acho ainda que não cada sei. minuto deve parecer uma eternidade. Então imagina, tipo, ficar 6 horas sumido. Não dá. Não dá. Não consigo. Eu já fico preocupada de, sei lá, eu ligo pro Rosner. Ele não atende. Aí eu olho, porque eu obrigo o Rosner a deixar o horário que ele entrou no telefone. Porque o meu também tem. Tem, o meu não tem, não é assim? O meu e o dele tem. Porque tem o do Codré, tem o do Tui, tem o da minha mãe. Então, os próximos, eu tenho uma maneira ali de ver. E aí, eu vejo que a última vez que ele entrou foi 8 horas da noite. Eu já fico desesperada. Que aconteceu? Aconteceu alguma Ele coisa? tá mexendo no celular, né? Agora Ele não entrou no WhatsApp desde as 8 e são 8 da manhã. Mas é que eu fiz com a minha família recentemente. A gente se compartilhou naquele Find My Phone. Sei. A localização de todo mundo. Com a compromisso de ninguém ficar olhando. Sim. Também, tô olhando. Mas, tipo, não é pra ficar olhando, bisbilhotando. Não, mas é bom, Se precisar der uma merda, entendeu? Você entra e sei onde tá. E realmente eu eu não dei olho. muita risada com o Codré, porque a gente tava assistindo uma série. E aí, a mulher era muito ciumenta. E uma das brigas, era um doc, tá? Uma das brigas é que o cara saiu e ela foi acessar a localização dele. Mas acho que casal não poderia ter. Então, e não conseguiu. E aí ele chegou, ele só tinha ido, sei lá, cortar o cabelo. Aí Foi ele comprar chegou. um cigarro, nunca mais voltou. Não, e ela bateu nele e tal. Bom, no final, eu não vou lembrar qual que é o doc, mas no final, ela era uma atriz, modelo, muito famosa no OnlyFans. E ela tá presa porque ela matou ele de ciúmes. Ela matou. Matou. E era tudo meio baseado nisso, que ela era tão ciumenta que ela tinha que ter a localização dele o tempo inteiro. Aí, Não, mas eu acho que realmente, cônjuge não.
E aí hoje o Codré foi pra academia, e aí de manhã, e ele sempre volta, eu tô saindo, sabe? E aí ele pegou e mandou assim: resolvi vir cortar o cabelo. Quer a localização? Tirando sarro, sabe? Você quer a localização? Olha isso, eu tenho de um primo. Não, obrigada. Ó, um primo, uma amiga que tá na casa dela. Eu amo olhando agora. Meu pai tá no escritório. Eu não tenho. Minha acho que mãe e tem minha de irmã. mim, o povo. E aí, olha o que você vê aqui. Minha mãe, minha irmã e minha outra irmã Juntas. moram juntas, né? É verdade. No mesmo local. É verdade. Mesmo Tem prédio. casinha. Que ótimo. Mas eu acho que eu não entrava desde que a gente colocou isso. Mas você mas entendeu? é bom, né, amiga? A gente Mas pode se esse foi compartilhar. babado, aliás. Lembrei. É uma série documental que eu acho que tá na Max, na HBO Max, que chama… É tipo uma piada com Legalmente Loira, só que não é. Letalmente Loira. Que é uma das Playboy Mansion, lembra? Das coelhinhas da Playboy, que apresenta. Uma delas que era casada com o Hugh Hefner. Foi ela que fez isso? Não, são só crimes. Ela apresenta o programa, essa menina. E aí são só crimes bizarros, assim. E daí teve esse da mulher do OnlyFans. Ela era famosíssima no OnlyFans. E aí, quando ela dá uma facada nele, ela fala que foi legítima defesa. Só que aí o que acontece? Eu amo, né? Que a gente esqueceu de terminar o programa e foda-se, a gente vai falando. E aí eles começam a pegar um monte de gravação que tem dela, do elevador do condomínio e tal, e viram que na verdade ela era mega agressiva. Aí, enfim, conversa de celular, vídeo que o menino gravava escondido. Ela era super ciumenta, assim, malucona. E ela foi presa. Bom, enfim, gente, Vamos isso. Já depois fica… nossa Loki? Vamos, eu super quero. Eu também. E aí já fica a dica. No consultório da doutora. Sempre assim. Tem. E ela tá no doutor Henrique. Hoje é o Fleury. Gente, já fica a dica de doc, tá? Precisa assistirem depois. Beijo, até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E os Namoradinhos Podcast é gravado e produzido na Zamundo Studio. Roteiro é meu e do Pedro Pacífico. Ilustrações, Ale Calco. E produção de Bruno Porto.